Vamos ver a estrutura de Êxodo. Primeiro, Israel no Egito. Vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 13, versículo 20. Depois nós temos a Israel no deserto. Vai do capítulo 12, versículo 1, ali da Páscoa, até o capítulo 18, versículo 27. Depois, a parte 3, Israel no Sinai. Então, no Monte Sinai, no monte onde foi dada a lei, capítulo 19, versículo 1, até o capítulo 40, versículo 38. Então, Egito, deserto e Monte Sinai. Então, essa é a narração do livro de Êxodo. Começa com o povo no Egito, o povo escravizado, depois o povo é liberto e depois o povo então vai receber a lei do Senhor, as normas, da aliança que tinham feito com Deus. Os lugares chaves aí é Egito, a terra de Gósen, lá no Egito, o rio Nilo, Midian, a terra onde Moisés foi morar, Mar Vermelho, que atravessaram, Península do Sinai, onde caminharam a maior parte do tempo, e onde receberam ali no Monte Sinai a lei, ou as palavras de Deus. Características aí do livro, relata mais milagres do que qualquer livro do Antigo Testamento. Então aí a importância da presença de Deus. Onde Deus está, existe milagre. Deus é um miraculoso. Veja bem, Jesus, qual a credencial de Jesus? Como é que você sabia que Jesus estava em alguma parte? Todo mundo sabia, Jesus chegou. Como é que você sabe? Porque está acontecendo milagres. Era como se ele tivesse a identidade do bolso e mostrasse. Está aqui. Deus. Deus sempre se manifesta com milagres. Se numa igreja que se diz cristã não acontecem milagres, essa igreja não é cristã. Jesus não está nessa igreja. Tem muita gente vivendo dizendo que é cristão, sendo que Jesus não visita a sua igreja. Nunca está lá. Ninguém nessa igreja chega em casa e diz: ah, hoje Jesus estava lá na igreja. Porque Jesus nunca está lá. Se não houver milagres, Jesus não está. Se não houver milagres, Deus não está. Pode ter certeza disso. Deus é miraculoso. Deus é o Deus de milagres. Deus é o Deus de sinais, prodígios e maravilhas. O Evangelho hoje está sendo pregado completamente diferente da Bíblia. Está sendo pregado completamente diferente do que está registrado em Atos dos Apóstolos. Ali é o molde da igreja. E aquilo ali é para nós nos conduzirmos pelo livro de Atos. A igreja tem que se conduzir pelo livro de Atos. Mas o que aconteceu com a igreja? Se tornaram um monte de gente muito inteligente, cheia de diplomas, que esqueceram de ter contato com o Deus que eles falam a respeito dele. Como essas pessoas não são pessoas que jejuam, não são pessoas que oram muito, só são de leitura, de pegar um monte de livro, ler, depois ficar falando sobre aquilo ali. Não tem intimidade com Deus. Muitos, a maioria, nem batizados mais com o Espírito Santo são e nem querem ser. Então não existem as manifestações de Deus e eles procuram sentar-se em volta das mesas e estudar uma maneira de falar de Deus sem conhecer Deus, sem ter nenhum tipo de intimidade com Deus. E é o que está acontecendo na igreja de hoje. Mas tenha certeza, Deus, em qualquer lugar que Ele está, existem manifestações poderosas desse Deus. Deus sempre faz milagres. O versículo-chave de Êxodo é o capítulo 3, versículo 7 e versículo 10, que diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois,
e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então esse portanto, desci para livrá-los, equivale a dizer, estou aqui para salvá-los. É exatamente isso que está escrito. Então fala da salvação do povo de Israel. Eles estavam no Egito como escravos, estavam doentes e estavam pobres. Saíram do Egito livres. Em Salmos você vai ler que está escrito assim: não havia um só doente ou enfermo entre eles. Uma multidão de 3 milhões de pessoas, nem um só doente ou enfermo. E lá em Salmos também diz: saíram com prata e com ouro. Então Deus é o Deus de milagre, um Deus de prosperidade, um Deus de alegria, de felicidade. É um Deus que abençoa o seu povo com toda sorte de bênçãos. Então você muitas vezes está perdendo alguma dessas aí. Ou você está doente, ou você está pobre, ou você está escravo. E o crente não é para ficar com nenhuma dessas 3 coisas para ele. Então você tenha conhecimento que existe um Deus Todo-Poderoso que te livra da escravidão. Um Deus Todo-Poderoso que te sustenta tanto financeiramente como espiritualmente. Um Deus que está sempre pronto a te dar saúde, pois Jesus levou na cruz do Calvário nossas dores e enfermidades. Então, conheça mais desse Deus, seja mais íntimo desse Deus e aprenda a viver em comunhão com esse Deus. Pessoas-chave desse livro, então: Moisés, Faraó, Miriam, Jetro e Arão. Então nós vemos aí principalmente Moisés, escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, o seu irmão Arão, que foi ajudá-lo a fazer isso, sua irmã Miriam, que esteve todo o tempo ali presente, e fala sobre Faraó, que foi ali o pivô de toda aquela situação da libertação do povo de Deus do Egito. Ele sempre endurecendo o seu coração, outras vezes Deus endurecendo o coração dele, para que os milagres de Deus acontecessem e Deus mostrasse que Ele é Deus superior, que Ele é Deus poderoso, que comanda todas as coisas e coloca todos os deuses dos homens por terra. Ele derrota todos os deuses. Deus sempre é o Deus de milagres e que Ele sempre supera os milagres que os outros deuses fabricam, e Ele sempre traz milagres maiores na perfeição de Deus, no poder de Deus. Ele é sempre superior, Ele sempre vence o inimigo em todas as batalhas. Um clássico exemplo desse que nós vamos ver no livro de Êxodo é que Moisés vinha, Deus fazia o milagre, mas os magos ali de Faraó também faziam milagres, até que aconteceu o milagre que eles disseram: esse nós não sabemos fazer, esse é de Deus mesmo. Então o próprio inimigo chega a declarar que Deus existe e reconhecer que Ele é mais poderoso do que qualquer outros deuses que os homens possam inventar por aí. Então sempre Deus vai estar mostrando o seu poder e derrotando as forças do inimigo. E assim, só não o aceita, só não o segue quem não quer, porque está vendo. Os próprios escravos de Satanás reconhecem que Deus é mais poderoso que o seu Deus. Os lugares chaves aí do livro é Egito, a terra de Gósen, que fica no Egito, o rio Nilo, o rio que cortava ali o Egito, Midian, a terra onde Moisés foi morar, onde se casou com a filha de Jetro. Sim, o livro também fala então de Jetro, sogro de Moisés, e que morava na terra de Midian, onde Moisés morou por 40 anos, né, e onde Moisés teve ali um contato com Deus, que foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito e conduzi-los até a terra prometida, Canaã na época, Israel depois. Os lugares chaves aí são Egito,
a terra de Gósen, que é no Egito, o rio Nilo, Midian, o Mar Vermelho, a Península do Sinai e o Monte Sinai. Então esses aí são os lugares principais que são narrados aí no livro de Êxodo. Não quer dizer que são só esses, mas são os principais. Bom, a lição aí foi dividida da seguinte maneira. Na parte 1, o livro de Êxodo. Veja aí o tópico 1, seu propósito, tópico 2, a escravidão e o tópico 3, clamor por libertação. Depois nós temos aí na segunda parte o nascimento de Moisés. Tópico 1, os israelitas no Egito. Aí nós vamos ver aí que frutificaram, depois vamos ver que foram fortalecidos, depois a terra se encheu deles. Depois no tópico 2, um bebê é salvo da morte. E no tópico 3, a mãe de Moisés. No tópico 4, a filha de Faraó. Depois na parte 3, temos aí o zelo precipitado de Moisés e sua fuga. Então nós vamos ver aí, tópico 1, Moisés é levado ao palácio. Tópico 2, o preparo de Moisés. E o tópico 3, a fuga de Moisés. Então vamos ver a introdução que diz: neste trimestre estudaremos o segundo livro das Escrituras Sagradas, Êxodo. Nesta primeira lição, destacamos a aflição pela qual o povo hebreu passou no Egito por 430 anos. O povo escolhido do Senhor foi cruelmente oprimido por Faraó. Porém, Deus jamais se esquece das suas promessas. Ele vela por sua palavra. Diante das atrocidades cometidas por Faraó, os israelitas clamaram a Deus. O Senhor ouviu a aflição do seu povo e enviou um libertador para redimi-los. Veremos ao longo das lições que o livro de Êxodo é o livro da redenção efetuada pelo Senhor. Então veja só que, não entrando em detalhes, pelo menos por enquanto, nós vamos ver aí que o pastor Antônio Gilberto escreveu dizendo que viveram no Egito por 430 anos ali, então, não como donos da terra, né? Então eles estavam morando ali de favor, portanto não eram donos e eram considerados mais como prisioneiros, como trabalhadores servindo ao Egito, do que como donos. Então eles não eram donos. Então, por isso é falado que eram cativos no Egito, né? Porque não eram donos da terra, não podiam fazer o que queriam, não podiam ir onde queriam, não podiam ir embora na hora que quisessem. Então, se você mora num lugar, mas não pode ir embora na hora que quer, você é um prisioneiro dessa terra. E assim, então, é considerada a nação enquanto esteve ali. E não esquecendo que antes deles chegarem, José chegou primeiro, porque foi vendido pelos seus irmãos e ele chegou e passou ali um período, né, como escravo. Depois se tornou ali o segundo no governo do Egito, de grande importância. Mas ele morou lá como escravo também. E depois, mesmo sendo um alto funcionário, também não podia sair embora na hora que quisesse. Tanto é que não foi. Viveu lá até os 110 anos, quando morreu. Então ele nunca pôde sair. Se ele pudesse sair, é evidente que ele teria pegado toda a sua família, enquanto ele estava rico, famoso, pegava toda a sua família e saía, e ia embora. Mas nunca saiu. O certo é que, depois de muito tempo que José havia morrido, nós sabemos que o Egito foi governado por várias dinastias. E chegou então o tempo em que um governante entrou e não considerou o passado do Egito, a importância que teve José para o Egito, principalmente porque este homem que entrou não temia Deus e não tinha nenhum tipo de temor de Deus em seu coração. Então não era nem por causa de José, nem por causa do povo de Israel. O problema dele era com Deus. Ele odiava Deus, ele não queria saber de Deus. Ele se rebelou contra Deus. Então, quando ele viu que aquele povo era de Deus, a primeira atitude que ele tomou quando assumiu o seu governo é perseguir aquele povo que representava Deus.